Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Twilight Struggle. Twilight Struggle é um jogo de 2005 dos autores Ananda Gupta e Jason Matthews, publicado aqui no Brasil pela Devir. Twilight Struggle é um jogo que, como eu gosto de dizer, é uma verdadeira aula de história em forma de jogo, a respeito do período da Guerra Fria, certo? Entre Estados Unidos e União Soviética. E é um jogo que passou nada mais, nada menos do que 15, quase 15 anos, né? Mais de 14 anos, digamos assim, no primeiro lugar do ranking do BGG. Isso não é pouca coisa. Ou seja, um jogo realmente especial, diferenciado, onde nós vamos aí encarnar uma das duas superpotências do período da Guerra Fria, Estados Unidos ou União Soviética. Como dá para deduzir, é um jogo para apenas 2 jogadores. E como é que se joga? Bem, vamos começar pela preparação. Na preparação você irá começar colocando uma série de marcadores nos seus respectivos locais. Temos aqui o marcador de pontos de vitória, que você coloca no ponto 0 dessa trilha aqui, que é o placar de ponto de vitória. Nós temos esses dois marcadorzinhos, que são os marcadores de operações militares. Você vai colocar aqui nessa trilha de operações militares, que vai de 0 a 5. Esse aqui, que é o marcador de DEFCON, você vai colocá-lo no espaço 5 aqui da trilha de DEFCON. Temos aqui os marcadores da corrida espacial, que você vai colocar no espaço de início desta trilha aqui, que é a trilha da corrida espacial. Esse marcador de turno, que serve apenas para indicar em que turno nós estamos, que você vai colocar no espaço inicial, lá daquele marcador lá de cima, que é o marcador que indica o turno do jogo em que nós estamos. Não se preocupem que ao longo da explicação vocês vão aprender para que serve cada um desses marcadores, é claro. Nós temos aqui um baralho de cartas. Twilight Struggle é um baralho que se divide, é um jogo que se divide basicamente em cartas, né? A dinâmica do jogo se baseia, sobretudo em cartas, e nós temos cartas do começo da guerra, todas elas aqui no topo da carta nos mostram começo da guerra. Nós temos ainda as cartas de meados da guerra e as cartas do fim da guerra. O começo da guerra corresponde aos 3 primeiros turnos, lá naquele marcador de turnos lá de cima, os 3 primeiros turnos é o começo da guerra. Do 4º ao 7º turno, né, os 4 turnos do meio são o meados da guerra, e os 3 últimos, do 8º ao 10º, correspondem ao final da guerra. Então você vai separar essas cartas em 3 baralhos distintos, né? O começo da guerra, meados e final. E no começo do jogo, no começo da partida, você vai utilizar apenas as cartas do começo da guerra. As cartas do meio e do fim entram em jogo em momentos posteriores, que vocês já vão entender qual é. Então, no começo, você vai distribuir 8 cartas para cada jogador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 cartas para o jogador dos Estados Unidos, 8 para o jogador da União Soviética. São as cartas iniciais. Deixa as demais por perto, você vai precisar delas. O jogador analisa as suas cartas e apenas depois de ver as suas cartas, de analisar quais elas são, é que ele vai posicionar os seus pontos de influência iniciais. Certo? Essas fichinhas aqui representam os pontos de influência. As vermelhinhas representam os pontos de influência da União Soviética e as azuisinhas os pontos de influência dos Estados Unidos. Então, no começo do jogo, cada superpotência já começa com um determinado número de pontos de influência inicial. Onde é que você vê isso? Você pode ver no manual, mas o próprio tabuleiro também traz aqui a dica. Aí vocês não vão conseguir ver, deixa eu aproximar a câmera. Existem alguns países que dentro deles, cada país do mapa é representado por um retângulozinho como esse. O retângulo está dividido em 2 metades, que é o espaço onde os jogadores da União Soviética e dos Estados Unidos, respectivamente, vão colocar suas fichas de pontos de influência. Então, se você prestar atenção, alguns países, dentro desse retângulozinho, tem um quadradinho azul ou vermelho, conforme o caso. Isso indica o quê? A quantidade de pontos de influência inicial. Então, por exemplo, aqui, veja, Israel já começa com um ponto de influência americana. Iraque já começa com um ponto de influência soviético. E assim por diante. Filipinas já começa com um ponto de influência americana. E assim por diante. Mas existem alguns pontos de influência, desses pontos de influência iniciais, digamos assim,
que o jogador decide onde vai posicionar. Como é o caso aqui, também vem escrito no tabuleiro. Os Estados Unidos posicionam 7 pontos de influência em qualquer lugar da Europa Ocidental. E a União Soviética posiciona 6 pontos de influência em qualquer lugar da Europa Oriental. Então, é por esse motivo que os jogadores só fazem esse posicionamento inicial dos pontos de influência depois de receber as cartas, para aí poder decidir melhor como faz essa distribuição inicial dos pontos de influência. Então, temos aqui a divisão inicial feita dos pontos de influência no mapa, que corresponde mais ou menos ao cenário geopolítico que nós tínhamos no início da Guerra Fria. E aqui nós já temos dois conceitos importantes que vocês precisam entender. Se vocês prestarem atenção, alguns dos nossos países aqui, as fichas de pontos de influência ficaram viradas para um lado branco para cima. O caso aqui da África do Sul, o caso aqui de Israel. E em outros, a ficha ficou virada com um lado colorido para cima. Azul no caso dos Estados Unidos, vermelho no caso da União Soviética. É o caso aqui da Austrália e da Coreia do Norte. Por quê? Qual a lógica disso? Qual é a diferença? Bom, aí entra o conceito de controle de um país. O primeiro conceito importante, central, que vocês precisam entender para entender o jogo. Se vocês prestarem atenção, todo país, aqui ao lado do nome dele, tem um número, certo? Aqui, por exemplo, veja, Angola, 1, Zimbábue, 1, Brasil, 2, Bolívia, 2. Esse número representa o nível de estabilidade daquele país, como a regra do jogo chama. Então, as fichinhas que representam ali os pontos de influência que as superpotências têm sobre os países vão seguir a seguinte lógica. Se uma superpotência tiver a diferença nos pontos de influência dela menos os pontos de influência do adversário, for no mínimo igual ao nível de estabilidade do país, você posiciona a fichinha virada para cima. Isso significa que você tem o controle sobre aquele país. E esse conceito vai ser importante para mais um monte de coisas no jogo. Agora, se a diferença entre o nível de influência seu e o nível de influência do adversário for menor do que o nível de estabilidade do país, então você não tem o controle. Então, por exemplo, aqui, a Austrália. O nível de estabilidade da Austrália é 4. E os Estados Unidos têm 4 pontos de influência nesse momento inicial. A União Soviética não tem nenhum. Então, 4 menos 0, 4. É igual ao nível de estabilidade. Por isso, os Estados Unidos controlam a Austrália. Já aqui, por exemplo, a África do Sul, ela tem um nível de estabilidade 3. E os Estados Unidos têm 1 ponto de influência nela. E a União Soviética também não tem nenhum, né? Mas 1 menos 0, 1. Então, a diferença é 1. 1 é menor do que 3, por isso os Estados Unidos não controlam a África do Sul. Ela tem a influência lá, mas não controla. Quando você não controla, a ficha fica virada para o lado branco para cima. Quando você controla, fica virado com o lado colorido. Você já vai entender para que você vê esse conceito de controle. Serve para um monte de coisas. É um dos mais importantes do jogo. Outro conceito importante que vocês já me ouviram falar aqui foi o dos continentes, né? Eu mencionei que os jogadores posicionam uma quantidade determinada de pontos de influência na Europa Ocidental, na Europa Oriental. Como se vocês prestarem atenção, o mapa é todo dividido em regiões, na verdade. Continente não seria a palavra mais adequada. É dividido em regiões. Nós temos a América do Sul, a América Central, que inclui o México, a África, o Oriente Médio, que inclui a Líbia. A Líbia, em geral, não costuma ser tratada como um país do Oriente Médio, embora seja muito próximo, né? Mas nesse caso aqui ela não é contada como Oriente Médio. A Europa, que curiosamente inclui o Canadá, e a Ásia, que inclui a Austrália. Então essa é a subdivisão. Ásia, África, América do Sul, América Central, Europa e Oriente Médio. Dentro da Europa temos uma subdivisão em Europa Ocidental e Europa Oriental. Você consegue diferenciar pelo tom de roxo. Um roxo um pouco mais clarinho é a Europa Oriental, o roxo mais escuro é a Europa Ocidental. Nós temos dois países, a Áustria e a Finlândia, que são considerados ao mesmo tempo parte de ambas, né? Isso faz diferença porque vai ter alguns efeitos que se aplicam. Faça tal coisa em um país da Europa Oriental. Receba tantos pontos para aplicar em operações na Europa Ocidental. Existe essa diferenciação por isso. Quando se referir à Europa, é a Europa inteira. Quando ele especificar oriental ou ocidental, você leva em conta essa subdivisão. Da mesma forma, existe uma subdivisão aqui na Ásia, que é o Sudeste Asiático. Os países do Sudeste Asiático, ele tem um tom de amarelo aqui um pouco mais claro. Então, se tiver algum efeito específico que se aplique, que mencione, faça tal coisa no Sudeste Asiático, considera apenas essa subdivisão. E quando for a Ásia, aí é a Ásia inteira.
Então, basicamente, essa é a preparação do jogo e vamos efetivamente para como se joga. Bom, outro conceito que é importante vocês entenderem antes que eu comece efetivamente a explicar o passo a passo do jogo é a ideia dos países e das adjacências. Cada país, como eu disse, é representado por um retângulozinho como esse, onde você posiciona. Um lado é para posicionar as fichas de ponto de influência da União Soviética e o outro é para posicionar as fichas de influência dos Estados Unidos. E esses retângulozinhos são conectados por linhas. Então essas linhas são a adjacência. Então o que importa para todos os efeitos de adjacência, sempre que a regra mencionar adjacência, são essas linhas. Então por mais que no mapa, na vida real, aquele país faça fronteira com aquele outro, se nas adjacências aqui dos retângulozinhos essa fronteira, essa linha não estiver traçada, ele não é considerado adjacente. Certo? Existem ainda alguns países que você prestar atenção que a letra, o nome deles, né, o nome do país vem escrito aqui nesse boxinho, nesse quadradinho, no fundo roxo. É o caso aqui: Angola, Zaire, Nigéria, Brasil, Líbia, Egito. Esses países que são a letra está escrita aí na cor roxa, o nome deles está escrito na cor roxa e o número dos pontos do nível de estabilidade está escrito na cor vermelha. Esses são chamados de países disputados. Os battlegrounds, como eles chamam em inglês, né? Os campos de batalha. E aí é importante vocês guardarem essa informação, porque mais na frente vocês vão me ouvir dizer várias vezes o jogador ganha X pontos se ele fizer determinada coisa num país disputado ou num país não disputado. Então guardem essa informação. Esses países que o número vem escrito na cor vermelha e o nome vem escrito na cor roxa são os chamados países disputados. Eles vão ter regras específicas que se aplicam apenas a eles. Mas vamos agora à sequência da partida propriamente dita, né? O passo a passo, como é que efetivamente se joga. O jogo é jogado, como eu disse, numa série de turnos, até 10 turnos, subdivididos em começo da guerra, os 3 primeiros, meados da guerra, do 4º ao 7º, e final da guerra, do 8º ao 10º. E em cada um desses turnos a gente vai passar por até 9 fases. Veja, de A a I. Não precisa se assustar, meu Deus do céu, 9 fases, que jogo interminável. De fato o jogo é um pouco longo mesmo. Mas, assim, a maior parte dessas fases são coisas que você resolve em 5 segundos. É tipo mover uma ficha, ou coisa do gênero. O núcleo mesmo, o miolo do jogo, onde vai decorrer a maior parte do tempo, se resume à fase D, que é a fase das rodadas de ação. Então eu vou explicar da seguinte forma. Eu vou explicar passo a passo, de A a I, cada uma das 9 fases. Como eu disse, algumas delas são coisas muito rápidas, são coisas que é só tipo assim, você mexer uma ficha de lugar. Mas à medida que eu for explicando as fases, eu vou explicando também alguns conceitos que você precisa entender para entender a fase. Eu acho que dessa forma de explicar vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Começar com a fase A. Como eu disse, em cada um dos 10 turnos vão acontecer até essas 9 fases. Na verdade, a última fase ocorre apenas no turno 10, mas vamos lá, vocês vão entender à medida que eu for explicando. Fase A é levar a DEFCON. DEFCON é essa trilha aqui, que mostra o quanto o mundo está perto ou longe de uma guerra nuclear. Quanto maior o nível da DEFCON, mais perto da paz a gente se encontra. Quando o nível de DEFCON chegar em 1, nós temos uma guerra nuclear. Então, na primeira rodada, o nível da DEFCON já está definido em 5, então você não vai precisar fazer isso no primeiro turno. Mas nos turnos posteriores, a primeira coisa que você faz é verificar em que nível está a DEFCON naquele momento, e aí você aumenta em 1. Então, se tiver em 3, vai para 2, se tiver em 2, vai para 3, se tiver em 4, vai para 5, se tiver em 5, fica paradinho onde está mesmo. Isso representa a ideia de que, pela mera passagem do tempo, os ânimos vão se esfriando e a coisa vai ficando um pouco menos tensa, né? A possibilidade de uma guerra nuclear vai diminuindo pelo mero decurso do tempo. Então, o que é que faz a DEFCON aumentar? Aumentar a DEFCON significa diminuir o risco de uma guerra nuclear. O que é que faz a DEFCON aumentar? O mero decurso do tempo. No início de cada rodada, você faz esse aumento de um nível, a não ser que ela já se encontre em 5, aí fica em 5 mesmo. Vão existir efeitos de determinadas cartas que também podem fazer esse aumento na DEFCON. E o que é que faz a DEFCON diminuir? Bom, aí também existem efeitos de determinadas cartas que fazem a DEFCON diminuir, mas existe um efeito geral que sempre faz a DEFCON diminuir, que independe de cartas, que é quando você tenta um golpe de Estado num país disputado. Vocês lembram o conceito de país disputado que eu acabei de explicar, né? O conceito de golpe de Estado vocês vão entender já já. Guardem essa informação. Mas, enfim, existe esse mecanismo, essa jogada que se chama dar um golpe de Estado. Sempre que você tenta dar um golpe de Estado em um desses países disputados, você reduz a DEFCON se aproximando mais de uma guerra nuclear.
E quais são as consequências da Defcon, né? Quais os efeitos que a Defcon causa por estar nesse ou naquele nível. No nível 5 não causa nenhum efeito. No nível 4, você passa a não poder mais fazer golpes de estado e testes de realinhamento, é outra coisa que vocês já vão entender do que se trata, guardem de novo essa informação, golpes de estado e testes de realinhamento. Você não pode fazer golpes de estado e testes de realinhamento na Europa, quando a Defcon está em 4. Quando a Defcon chega a 3, você não pode fazer golpes de estado e testes de realinhamento na Europa e na Ásia. Quando chega a 2, na Europa, na Ásia e no Oriente Médio. Ou seja, a ideia é que quanto mais arriscada está a guerra, quanto mais os ânimos estão exaltados e mais próximo o mundo está de se acabar no apocalipse nuclear, mais as superpotências vão ficando cautelosas ao realizar as suas ações. Se o Defcon chegar a 1, o jogo acaba. Acontece o apocalipse nuclear, o jogo acaba e considera-se vencedor o jogador que não causou a chegada ao apocalipse nuclear, né, a guerra nuclear. Então, se o nível de Defcon foi reduzido a 1 na vez do jogador dos Estados Unidos, né, em virtude de uma jogada dos Estados Unidos, considera-se que o jogador da União Soviética é o vencedor e vice-versa. É claro que os jogadores vão fazer o máximo de esforço possível para que isso nunca ocorra. Então esse é o conceito de Defcon, essas são as consequências da Defcon estar posicionada em cada uma dos diferentes níveis, mas a fase A, como eu disse, eu estou explicando o conceito para que vocês entendam, mas o que você efetivamente vai fazer na fase A é simplesmente mover a fichinha, elevando a Defcon em um nível, certo? A não ser que ela já esteja no nível 5 mesmo. Passamos então para a fase B, que é comprar cartas. No começo, na primeiríssima rodada, isso não vai acontecer, porque cada jogador já recebeu as suas 8 cartas iniciais. Mas da segunda rodada em diante, os jogadores nesse momento vão puxar do baralho de compras uma quantidade de cartas suficiente para completar a sua mão. Nas 3 primeiras rodadas, isto é, no começo da guerra, a mão do jogador é composta por 8 cartas. Da 4ª rodada em diante, a mão do jogador é composta por 9. Na grande maioria das vezes, o jogador vai terminar a sua rodada com apenas uma carta na mão. A regra chama isso de carta retida. Pode acontecer por efeito de algumas cartas, enfim, vocês vão entender melhor daqui para frente. Pode acontecer de o jogador terminar a sua rodada com nenhuma carta na mão, ou com mais de uma carta na mão. Enfim, o normal é uma, mas se por efeito de alguma carta você fugir desse normal, de toda forma, a regra é a mesma. Você sempre vai puxar do baralho uma quantidade de cartas suficiente para completar a sua mão. E o que é uma mão completa? Nas 3 primeiras rodadas, uma mão completa são 8 cartas, da 4ª em diante são 9. Por falar em cartas, eu esqueci de mencionar, cometi esse erro imperdoável, esqueci de mencionar que ainda na preparação, o jogador da União Soviética recebe essa carta aqui, chamada de a Cartada da China. Ela fica com ele virada para cima, ali na sua área de jogo, não conta como uma das 8 cartas que ele tem na mão, ou 9 da 4ª rodada em diante, ela não conta para esse limite de cartas na mão, ela fica com o jogador virado para cima, e vocês já vão entender como é que se utiliza ela e para que ela serve, mas por enquanto guarda essa informação de que na preparação o jogador vai ficar da União Soviética, recebe essa carta, a Cartada da China, fica com ela virada para cima na sua área de jogo. Vamos passar agora para a fase C, que é a fase das manchetes. Na fase das manchetes, cada jogador vai escolher uma carta da sua mão, vai posicioná-la virada para baixo, certo? E, ao mesmo tempo, ele e o seu adversário vão revelar as cartas. E, então, ambos os efeitos das cartas vão ser aplicados, certo? A carta tem... E a gente vai se aprofundar mais em como é que funciona a carta. A carta tem basicamente 2 informações relevantes. Aqui no topo, dentro de uma estrelinha, nós vamos ter o número de pontos de operação daquela carta. E aqui embaixo nós vamos ter o evento, o efeito da carta, certo? O evento da carta, como a regra chama. Nesse momento, a carta pode ser usada como evento, isso é uma terminologia que vocês vão se acostumar ao longo do vídeo. A carta pode ser usada como evento ou usada como operações. Nesse momento, no momento dessa fase C, que é a fase das manchetes, elas vão ser obrigatoriamente usadas como operações. Eu entendo que isso é uma forma que os autores de jogo bolaram para que você tenha obrigatoriamente, pelo menos uma vez por turno, as cartas sendo usadas como evento. Pelo menos uma carta de cada jogador vai ser usada como evento por turno. Então é uma forma de obrigar que isso aconteça, essa fase das manchetes.
evitar que possa passar um turno inteiro com todas as cartas sendo usadas apenas como pontos de operação. Então o evento, bem, não vai ter como eu explicar todos eles aqui, evidentemente, porque cada um deles é diferente, cada carta tem um evento diferente, eles são o grande, assim, a estrela da partida, né? A estrela do jogo. Porque são eles que vão contar a história da Guerra Fria pra gente. Se você prestar atenção, os efeitos descritos pelos eventos vão sempre ali nos trazendo informações, nos ambientando ali naquele mundo da Guerra Fria. Foi um trabalho muito bom que os autores do jogo fizeram em traduzir os eventos históricos da Guerra Fria como eventos. Então, nesse momento aqui da fase das manchetes, quando os dois revelam ao mesmo tempo, qual evento vai ser aplicado primeiro? Vai ser aplicado primeiro o evento da carta que tiver o maior número de pontos de operação, esse número aqui de cima. Em caso de empate, como é o caso, vai ser aplicado primeiro o evento do jogador dos Estados Unidos. E aí, aplica-se um evento, aplica-se o outro, está encerrada. Você não, como eu disse, não tem como eu explicar todos os eventos aqui, mas você vai ter que ler o que está escrito e aplicar. É importante 2 pontos. Existem algumas cartas que, quando são usadas como evento, são descartadas, saem em definitivo do jogo. Isso aqui vai estar escrito sempre aqui na base da carta. Remover da partida se usada como evento. E também sempre vai ter um asteriscozinho do lado. Essas cartas que tem escrito remover da partida se usada como evento. Elas saem em definitivo. Você joga, guarda elas na caixa do jogo, se for o caso. As outras não. As outras vão para um monte de descartes que eventualmente vai acabar sendo reembaralhado e voltar a fazer parte do monte de compras de uma forma que vocês vão entender daqui a pouco. Então, prestem sempre atenção nisso ao utilizar uma carta como evento. Outro ponto é que alguns eventos geram efeitos imediatos. Você gasta, recebe aquele benefício e aplica. Outros geram efeitos permanentes. Essas que geram efeitos permanentes sempre vem o nome do efeito vem sublinhado. Vem sublinhado com a linha vermelha. Não sei se a câmera vai pegar, mas ó, aqui, ó. Sublinhado com a linha vermelha. Essas que geram efeitos permanentes tem esse sublinhado vermelho para você não esquecer desse detalhe, e você deixa ela por perto do tabuleiro, em um local que seja de fácil visualização, para lembrar aos jogadores que aquele efeito está vigente. Ele permanece vigente até que algum outro efeito diga o contrário, né? Uma outra carta vai lá e anula o efeito dela, ou então a própria carta diz que o efeito só vale até o turno X, enfim, mas ela permanece valendo até que algum outro efeito diga o contrário. Então é preciso prestar atenção nesses 2 detalhes. As cartas que geram efeitos permanentes e as cartas que só podem ser usadas como evento uma vez que é usadas como evento, saem em definitivo do jogo. Então, essa é a fase C, né, a fase das manchetes, viram as 2 cartas ao mesmo tempo, realiza o evento de cada uma delas, e a gente passa para a fase D, que é o núcleo do jogo, o miolo do jogo, que são as rodadas de ação. Cada jogador, por exemplo, na primeira rodada tinha 8 cartas, uma das 8 foi gasta na fase de manchetes, né? Então ele ainda vai ficar com 7 na mão. Nas 3 primeiras rodadas vão haver 6 rodadas de ação. Ou seja, o jogador tinha 7 cartas na mão, vai usar 6 e sobra uma. Da 4ª rodada em diante, vai haver 7 rodadas de ação. Porque o jogador tem uma carta a mais, né? Ele recebe uma carta a mais e também gasta uma carta a mais. Tanto num caso como no outro, para você não se atrapalhar e não ter erro, é só você lembrar que o jogador, salvo alguma exceção, salvo algum efeito especial de alguma carta que diga o contrário, o jogador vai terminar a fase D, a fase de rodadas de ação, com apenas uma carta sobrando na mão. A diferença da fase da rodada de ação para a fase das manchetes é a seguinte: os jogadores não vão revelar as cartas ao mesmo tempo e virá-las, elas vão jogando alternadamente, começando pelo jogador da União Soviética. O jogador da União Soviética joga uma carta, realiza os seus efeitos, o jogador dos Estados Unidos joga uma, realiza os seus efeitos, e eles vão assim alternadamente ao longo da rodada. E a segunda diferença importante é que nessa fase de rodadas de ação, as cartas não vão ser utilizadas obrigatoriamente pelo evento, diferente da fase das manchetes. O jogador pode utilizar a carta pelos pontos de operação. E aí vamos explicar como é que funciona essa história de utilizar os pontos de operação. Como é que funciona o evento, meio que eu já expliquei, e meio que não tem como explicar todos em detalhes, porque são muitas cartas, né? Cada carta com um evento diferente. Mas basicamente você lê o que está escrito e aplica, prestando sempre atenção que algumas cartas, quando são utilizadas como evento, saem do jogo, e outras geram efeitos permanentes, você deve deixá-las por perto até que algum outro efeito diga o contrário. Mas como é que eu uso as cartas como pontos de operação? Aí você vai ter que prestar atenção no seguinte: aqui no topo da carta, no canto superior esquerdo aqui, você vai ter um número dentro de uma estrela.
Esse número indica o número de pontos de operação que aquela carta lhe dá. E a cor da estrela indica que lado é beneficiado pelo evento. Então, uma carta que tem aqui o número dentro de uma estrela vermelha significa que o evento da carta beneficia a União Soviética. Uma carta que o número esteja dentro de uma estrela branca simboliza que o evento da carta beneficia os Estados Unidos. Existem algumas ainda que estão dentro de uma estrela assim, ó, meio a meio, vermelho e metade branco. Isso significa que o evento da carta beneficia o jogador que jogou, qualquer que seja o lado. O jogador que jogar vai ser beneficiado. E aí é onde entra o grande genialidade do jogo, o grande pulo do gato do jogo, que é o seguinte. Quando o jogador, nessa fase que nós estamos descrevendo agora, das rodadas de ação, joga a carta, se o evento da carta beneficiar a si próprio, beneficiar ao próprio jogador que está jogando, ele opta se usa os pontos de operação ou se usa o evento, um ou outro. No entanto, se o evento na carta beneficia o adversário, aí ele não tem essa opção. Se o evento da carta beneficia o adversário, o que é que acontece? O jogador da vez, né, o jogador que está jogando, vai utilizar os pontos de operação e o evento que beneficia o adversário vai ocorrer. O adversário vai aplicar os efeitos daquele evento. O jogador da vez está jogando a carta, ainda recebe a colher de chá de decidir em qual ordem isso acontece. Se primeiro ele usa os pontos de operação e depois se realiza o evento, ou vice-versa. Mas, assim, é esse detalhe importante. Se a carta está na sua mão e o evento beneficia o seu adversário, o evento vai acontecer. Você não tem como impedir que aquele evento ocorra. É como se, assim, a história quisesse acontecer, a história quisesse ser escrita, a história da Guerra Fria. Você não pode impedir de que ela aconteça. Então, a grande estratégia do jogo está justamente você saber que aquele evento que beneficia o seu adversário vai acontecer, vai ser implementado, digamos assim, e não tem nada que você possa fazer para impedir, mas você pode ali tentar reduzir os danos, reduzir os estragos, fazer que o evento ocorra numa hora que seja menos favorável possível para o adversário, combinar com outros efeitos ao longo da rodada, de maneira que você meio que neutralize aquele evento que beneficia o adversário. Repetindo, se o evento da carta beneficia você mesmo, você escolhe. Ao jogar a carta, escolhe se realiza o evento ou utiliza os pontos de operação. Se o evento da carta beneficia o seu adversário, o evento da carta que você está jogando beneficia o seu adversário, você vai utilizar os pontos de operação em seu próprio benefício, evidentemente, mas o evento que beneficia o adversário também vai acontecer. E o adversário é quem vai aplicar os efeitos, você tem apenas ainda o direito de escolher em que ordem isso vai acontecer. Então vamos explicar agora como é que se usam os pontos de operação, como é que se faz o evento, eu já expliquei, ler e aplicar o que está escrito, né? Mas como é que se aplicam os pontos de operação? Existem 4 formas possíveis do jogador aplicar os pontos de operação de uma carta que ele jogou nessa fase de rodadas de ação. A primeira dessas formas é adicionar pontos de influência. São aqui as fichinhas, né, de pontos de influência que indicam a influência da superpotência sobre aquele país. Como é que funciona? Você vai posicionar as fichas apenas em algum país onde você já tenha ponto de influência ou em países adjacentes àquele onde você tem os pontos de influência. Então, por exemplo, digamos aqui, a União Soviética, ela tem pontos de influência aqui na Síria. E a Síria, pelo mapa aqui, é adjacente ao Líbano e a Israel. Há mais alguém? Não, só esses dois mesmo. Síria adjacente a Líbano e a Israel. Então ela poderia colocar pontos de influência na Síria, no Líbano ou em Israel. Pegando a Síria como exemplo, né? Mas o mesmo vale para qualquer outro país. Qualquer outro país onde você tenha pelo menos um ponto de influência, você pode colocar mais pontos de influência naquele próprio país ou em países adjacentes. E é importante que, nesse caso de colocar em países adjacentes, você tem que levar em consideração o cenário que estava na hora que você jogou a carta. Você não pode sair fazendo um efeito dominó. Como assim? Por exemplo, imagine, o Brasil aqui não tem pontos de influência, não tem adjacência, desculpem, sobre a Colômbia, mas tem sobre a Venezuela. Então imagine que em determinado cenário eu tenha pontos de influência no Brasil,
não tenha na Venezuela nem na Colômbia. Eu não poderia, por exemplo, numa mesma jogada, considerando essa adjacência entre Brasil e Venezuela, colocar pontos na Venezuela e logo em seguida, na mesma jogada, colocar pontos na Colômbia, considerando agora a adjacência entre Venezuela e Colômbia. Isso não é permitido, certo? Essa adjacência que é levada em conta na hora de posicionar esses pontos de influência é considerada a adjacência do início da jogada, da hora que você jogou a carta, digamos assim. Qual é o custo para colocar pontos de influência? Vai custar um ponto de operação. Os pontos de operação são os pontos aqui que a carta lhe dá. Um ponto de operação para colocar um ponto de influência em um país que você mesmo controle ou que ninguém controle. Vocês lembram do conceito de controle que eu expliquei lá no começo do vídeo, não é? E vai custar 2 pontos de influência, colocar... 2 pontos de influência, não, desculpem, 2 pontos de operação, colocar um ponto de influência num país controlado pelo seu adversário. Um detalhe é que essa contagem de pontos, desse custo de pontos, digamos assim, é contabilizado ponto a ponto. Ou seja, na prática você pode fazer a conta toda de cabeça e colocar as fichas de uma vez só, mas na teoria é como se você colocasse um ponto, opa, quanto custa? X. Eu coloco mais um ponto, quanto custa? Y. Mais um ponto, quanto custa? Z. E que diferença isso faz? Porque se no processo de colocação de pontos o seu adversário perde o controle daquele país, você muda o custo, né? Então, se o adversário tinha o controle daquele país, custaria 2 pontos de custo, na verdade, 2 pontos de operações para colocar um ponto de influência. Mas se no momento em que eu colocar o primeiro ponto de influência, o adversário já perdeu o controle, então o próximo ponto de influência já não custa 2, custa apenas 1. É como aquela piada do Nhonho, né? Quantos ovos você consegue comer em jejum? Só um, porque depois você coloca como o primeiro não está mais em jejum. É a mesma lógica. Então vamos usar aqui um exemplo. Veja aqui, por exemplo, a França tem um nível de estabilidade 3, tem 3 pontos de influência dos Estados Unidos, nenhum da União Soviética. Logo, os Estados Unidos tinham o controle. Digamos que eu queira colocar pontos de influência na França. O primeiro ponto de influência, eu seja a União Soviética, né? O primeiro ponto de influência que eu colocaria na França teria um custo 2, porque nesse momento os Estados Unidos tinham o controle. Mas no momento em que eu coloco esse primeiro ponto de influência, a diferença, 3 menos 1, já não é mais o suficiente para que os Estados Unidos tenham o controle. Então, os Estados Unidos perdem o controle. Quando eu for colocar o segundo ponto de influência, já não vai mais custar 2, vai custar apenas 1. Então eu gastaria um total de 3 pontos, por exemplo, 3 pontos de operações, para colocar 2 pontos de influência lá na França, por exemplo, certo? Essa é a primeira. Nesse caso aqui eu não poderia fazer porque não tem nenhum país adjacente à França que tenha pelo menos um ponto de influência da União Soviética, né? Mas foi apenas para exemplificar. Então essa é a primeira coisa que você pode fazer com os seus pontos de operações. Gastar os pontos de operação para colocar pontos de influência. A segunda coisa que você pode fazer é o teste de realinhamento. Você lembra que eu mencionei teste de realinhamento ao explicar aqui o conceito da DEFCON, não é? Pois é, agora vamos explicar do que se trata. Um teste de realinhamento é o seguinte, é uma manobra que você faz para remover pontos de operação do seu adversário, mas que você não vai necessariamente acrescentar pontos seus. Aliás, você não vai colocar pontos seus. Você vai apenas remover do adversário, se tiver sorte. Por quê? Como é que funciona? Para que você faça um teste de realinhamento, você mesmo não precisa ter nenhum ponto de influência no país em questão. Você escolhe em qual país você vai fazer o teste. Você mesmo não precisa ter nenhum ponto de influência lá, mas o seu adversário precisa ter pelo menos um. Também não existe restrições quanto à adjacência. Não precisa que aquele país seja ou não seja adjacente a ninguém. Você só escolhe o país desde que ele tenha pelo menos um ponto de influência do adversário e faz o teste. Veja, não precisa ter, mas se tiver, é de grande ajuda, como vocês verão. Por quê? Como é que acontece o teste? Você gasta um ponto de operações para fazer um teste de realinhamento. Se você tiver uma carta que dê mais de um ponto de operações, como essa aqui, por exemplo, que dá 3, você pode fazer até 3 testes de realinhamento em diferentes países, se for o caso, ou no mesmo país, né? Pode fazer um, depois tentar de novo no mesmo país. Gaste apenas um ponto para fazer o teste. Como é que ele funciona? Você vai jogar os dados, certo? O vermelho para a União Soviética e o azul para os Estados Unidos, evidentemente. 3-1, no caso, digamos que seja a União Soviética querendo fazer, por exemplo, um teste de realinhamento em Israel. Saiu 3-1 para a União Soviética. Você vai somar alguns modificadores. Você soma mais um
para o país que tiver mais pontos de influência naquele, para a superpotência, desculpe, que tiver mais pontos de influência naquele país em questão, no caso aqui, Estados Unidos tem um, União Soviética não tem nenhum. Então eu acrescentaria um ponto a mais para os Estados Unidos, certo? Mais um ponto para o país que tenha mais pontos de influência no país, para uma superpotência, desculpe mais uma vez, para a superpotência que possui mais pontos de influência no país onde está acontecendo o teste de realinhamento. Mais um ponto para quem tiver mais pontos de influência, como eu acabei de dizer. Mais um ponto se a superpotência estiver adjacente ao país-alvo, ou seja, se a União Soviética fosse adjacente a Israel, eu somava mais um ponto para a União Soviética. Se os Estados Unidos fossem adjacentes a Israel, eu somaria mais um ponto para os Estados Unidos. Aqui não é o caso nem de um nem de outro. E mais um ponto para cada país adjacente ao país em questão, controlado pelo jogador. Nesse caso aqui, Israel é adjacente ao Egito, à Jordânia, à Síria e ao Líbano. Nenhum desses 4 países é controlado por ninguém, então ninguém ganharia pontos extras nesse caso. Então você joga o dado, soma mais um para cada país adjacente ao país em questão, que seja controlado por aquela superpotência específica, ou seja, mais um para a União Soviética, para cada país controlado pela União Soviética, mais um para os Estados Unidos, para cada país controlado pelos Estados Unidos. Mais um para o país que já tenha, no momento em que o teste de realinhamento ocorre, um número maior de influência, e mais um se o país for adjacente à superpotência específica. Nós soma isso ao resultado dos dados, aplica os modificadores, e aí você subtrai. Você subtrai o resultado de um menos o do outro. Nesse caso aqui, depois de aplicar os modificadores, ficou 3-2. 3 menos 2, 1. Então, nesse caso, o país perdedor remove pontos de influência iguais à diferença. No caso dos Estados Unidos, removeriam 1. O mínimo de influência que você pode ter é 0, ou seja, você não existe ponto de influência negativo nesse caso. Então, ainda que os Estados Unidos tivessem que remover 2, por exemplo, como ele só tem 1, ele só remove 1 mesmo e dá nisso. O problema é que, dependendo do resultado dos dados, é perfeitamente possível que o próprio país que tentou fazer o teste de realinhamento perca a influência. Nesse caso do nosso exemplo de Israel, a União Soviética já não tinha nenhuma influência, então, na pior das hipóteses, ele continuava como já está. Mas pode acontecer um teste de realinhamento em que ambos as superpotências tenham pontos de influência sobre aquele país, e dependendo do azar nos dados aqui, o jogador que faz o teste de realinhamento pode, inclusive, perder pontos. Então, é uma coisa que é baratinha, pode tirar pontos de influência do adversário, mas se você tiver azar nos dados, desculpem, o tiro pode sair pela culatra e você mesmo acabar perdendo os pontos de influência, certo? É assim que funciona um teste de realinhamento. Eu uso um fator sorte aí com os dados, mas essa sorte pode ser mitigada, né? Pode ser reduzida com esses modificadores, né? Das adjacências com a superpotência, das adjacências com o país controlado, etc e tal. A terceira coisa que você pode fazer com os seus pontos de ação, seus pontos de operação, desculpem, ainda dentro da fase de rodadas de ação, é uma tentativa de golpe de Estado. Lembra que eu mencionei lá no começo do vídeo, ao falar da DEFCON aqui, essa questão, né, de tentativas de golpe de Estado. Mencionei que sempre que você tenta dar um golpe de Estado num país disputado, num país roxinho aqui, você reduz o nível da DEFCON em 1, e mencionei também que, dependendo do nível da DEFCON, você fica proibido de dar golpes de Estado em determinados continentes. Como é que funciona a tentativa de golpe de Estado? Vamos dar um exemplo, por exemplo, aqui no Brasil. Nesse nosso exemplo, a União Soviética teria 2 pontos de influência no Brasil, os Estados Unidos teriam 1, nenhum dos dois controla, porque o nível de estabilidade do Brasil é 2, para que alguém controlasse a diferença precisaria ser no mínimo igual a 2, né? No caso aqui está 2-1 para a União Soviética, dá a diferença de 1. Então, como é que você faz um golpe de Estado? Digamos que os Estados Unidos queiram dar um golpe de Estado aqui no Brasil. Você vai jogar um dado, 6. Você vai somar ao resultado desse dado todos os pontos de operação da carta que você jogou, né? Você lembra que para dar um golpe de Estado, você precisa gastar os pontos de operação da carta. Então, digamos, eu gastei essa carta aqui, ela me dá 3 pontos de operação, eu somo 3, o total de pontos de operação, mais 6, que é o resultado obtido no dado, deu 9.
E eu vou comparar esse valor com o quê? Eu vou comparar esse valor com o dobro do nível de estabilidade do país onde eu estou tentando dar o golpe. No caso, o Brasil, o nível de estabilidade é 2, então eu vou comparar com 4, né? O dobro desse número. 9 menos 4, 5. Então o resultado da soma final, né, da tentativa de golpe de Estado foi 5. Então qual é a consequência? Esse número que eu obtive ao final do cálculo, né, 5, eu vou remover pontos de influência do meu adversário. E se depois que eu remover todos os pontos de influência dele ainda sobre pontos, é como se eu tivesse pontos negativos. Então eu acrescento meus. Então eu tinha 5. Então vamos lá. A União Soviética tinha 2 pontos, eu removo 2 e ainda sobra 3. Esses 3 que sobram eu acrescento aos meus. Então eu já tenho 1, acrescento mais 3, vou a 4. Como o nível de estabilidade do Brasil é 2, o placar agora ficou 4-0. Os Estados Unidos agora têm o controle sobre o Brasil. E aí um ponto importante... Tem que comer os biscoitos deliciosos. Isso, Mariana está dizendo aqui que se ficar com fome tem que comer os biscoitos deliciosos. Voltando ao assunto, fechando parênteses, a participação especial de Mariana aqui. Mas então é isso. Como o Brasil é um país disputado, né, um battleground aqui, esse onde o númerozinho é vermelho, você reduz em 1 o nível de DEFCON. Então essa é a dinâmica de um golpe de Estado. Joga o dado, soma com o valor total do ponto de operação da sua carta que você está jogando naquela vez, aquela jogada, e compara com o dobro dos pontos de estabilidade, do nível de estabilidade daquele país. E aí faz a subtração. Se você, ao fazer a subtração, você não conseguir ultrapassar esse valor, no nosso exemplo aqui, se ao fazer a conta o nosso resultado tivesse dado igual ou menor do que 4, nada acontece. Simplesmente o golpe de Estado foi frustrado. A única coisa que vai acontecer nesse nosso exemplo seria reduzir o nível da DEFCON, porque afinal de contas trata-se de um país disputado. Se você conseguir ultrapassar o valor, significa então que o golpe de Estado foi bem sucedido. Você remove pontuação do seu adversário dentro daquela numeração, né? E se ainda sobrar pontos, você acrescenta pontos seus, diferente do teste de realinhamento. O teste de realinhamento você só remove pontos do adversário. O golpe de Estado você remove pontos do adversário e eventualmente, se sobrar pontos, digamos assim, você acrescenta pontos seus. A quarta e última coisa que você pode fazer com os seus pontos de operação, ainda dentro da fase D, da fase de rodadas de ação, é investir na corrida espacial. O grande lance de investir na corrida espacial é que ela é uma exceção àquela regra que diz que quando o evento da carta que você joga beneficia o adversário, o evento irá ocorrer mesmo assim. Você usa os pontos, mas o adversário ainda aplica o evento. Uma exceção é quando você joga a carta na corrida espacial. Quando você joga a carta na corrida espacial, o evento simplesmente não ocorre. A própria regra menciona explicitamente que a ideia é que ele seja uma espécie de válvula de escape. Você tem um evento que seria muito ruim para você, mas você pelo menos uma vez por rodada consegue jogar esse evento fora, digamos assim, lá na corrida espacial e evitar que ele aconteça. Como é que funciona? Nós temos aqui várias etapas da corrida espacial e cada uma delas tem uma quantidade de pontos de operação exigido. Por exemplo, aqui, para eu entrar na primeira fase da corrida espacial, que seria colocar um satélite em órbita, eu tenho que gastar uma carta que me dê no mínimo 2 pontos de operação. Para eu passar para a próxima fase, que é colocar um animal no espaço, eu tenho que gastar uma carta que do mínimo 2, depois esse número vai aumentando, 3, até lá no final chega em 4. Então eu preciso gastar uma carta que tenha essa quantidade de número de pontos de operação para que eu tenha o direito de tentar avançar aquele passo na corrida espacial. De tentar, mas nada garante que vai ser bem sucedido. Para que eu seja bem sucedido, eu tenho que rolar um dado e ver se o resultado se enquadra dentro daquela exigência que o próprio tabuleiro traz. Então veja, na primeira etapa, para eu ter um êxito, para eu conseguir atingir essa primeira etapa da corrida espacial, além de gastar a carta que eu já expliquei, eu tenho que rolar o dado e tirar um número de 1 a 3. No caso, na segunda etapa, de 1 a 4, na terceira etapa, de 1 a 3 e assim por diante. A última etapa é a mais difícil de todas, eu só sou bem sucedido se eu tirar 1 ou 2. Certo? E para que serve, além de se livrar dessas cartas desagradáveis, para que serve a corrida espacial? Bem, a cada nova etapa que você atinge da corrida espacial, ela vai lhe trazer benefícios. Algumas delas lhe dão poderzinhos especiais e outras lhe dão pontos de vitória, e alguns dão as duas coisas. Essas que dão poderes especiais funcionam da seguinte forma: o primeiro jogador a atingir
ponto da corrida espacial que lhe dá aquele poder especial, fica com o direito a ter esse poder até que o segundo jogador alcance. Então, quando o segundo jogador chega naquele nível, ele anula o poder do outro, né? Então, por exemplo, a etapa Animal no Espaço lhe dá o direito de jogar até 2 cartas por turno na corrida espacial, ao invés de apenas uma. Então, o primeiro jogador que chegar ali no ponto Animal no Espaço vai poder jogar 2 cartas por turno na corrida espacial. Até o fim do jogo? Não. Até que o segundo jogador chegue naquele mesmo espaço. E no caso dos espaços da corrida espacial que lhe dão pontos de vitória, funciona da seguinte forma. Sempre vai ter 2 números escritos lá. O número maior corresponde à pontuação do jogador que chegar lá primeiro, e o número menor corresponde à pontuação do jogador que chegar lá depois. Por falar em pontos de vitória, como é que funcionam os pontos de vitória? Os pontos de vitória funcionam no esquema de cabo de guerra. Sempre que algum jogador ganhar pontos de vitória, você vai mover esse marcador aqui. No caso, pontos de vitória dos Estados Unidos, o marcador se move nesse sentido. No caso de ponto de vitória da União Soviética, se move no sentido contrário. Então, digamos, por exemplo, em determinado momento o marcador de pontos de vitória está aqui, no pontuação 6 dos Estados Unidos, e a União Soviética ganha, sei lá, 3 pontos de vitória. Então você vai fazer 1, 2, 3, andando para a esquerda, né? Ou se tiver aqui, sei lá, na posição 16 da União Soviética, os Estados Unidos ganharem 2 pontos de vitória, você vai andar para cá. 1, 2, termina na posição 14 da União Soviética. Então é sempre nesse sentido de cabo de guerra. Cada vez que a regra diz que o jogador ganha uma determinada quantidade de pontos de vitória, na verdade você vai caminhar com esse marcador aquele número de espaços na direção da vitória dos Estados Unidos, no caso de ponto de vitória dos Estados Unidos, ou na direção da vitória da União Soviética, no caso contrário. Já que falamos em pontos de vitória, vamos falar da principal coisa que dá pontos de vitória nesse jogo, que são essas cartas de pontuação. Elas são cartas, como outra qualquer, que o jogador pode jogar, aliás, deve jogar na sua rodada. Em algum momento, ou da fase de manchetes ou da fase de rodadas de ação, o jogador vai jogar uma carta como essa. E no momento em que ela é jogada, você vai parar e vai contabilizar uma série de fatores que vou explicar agora. E ao fazer essa contabilização, você vai dar pontos para um jogador ou para o outro. Pois bem, o que é que você vai contabilizar quando uma dessas cartas forem jogadas? Existem cartas de pontuação em cada continente. Tem pontuação na Ásia, pontuação na América do Sul, pontuação na África e assim por diante. Tem pontuação na Europa, você vai... E no próprio texto da carta isso vai vir explicitado. Quantos pontos cada jogador vai ganhar no momento em que uma carta dessa for jogada. Você para o que estiver fazendo e vai contar os pontos. O jogador que tiver presença, nesse caso, nesse nosso exemplo aqui, que é pontuação na Ásia, o jogador que tiver presença na Ásia vai ganhar 3 pontos. O jogador que tiver predominância na Ásia vai ganhar 7 pontos. O jogador que tiver o controle da Ásia vai ganhar 9 pontos. O que significa cada uma dessas coisas? Ter presença no continente significa ter o controle de pelo menos um país no continente. Ter o controle, né? A fichinha aqui virada para o lado colorido. De pelo menos um país no continente. Isso significa ter presença. Ter a predominância significa que você tem o controle de mais países que o seu adversário e também mais países disputados. Os países disputados são aqui os roxinhos. Se você, no somatório geral, tiver mais países do que o seu adversário e no somatório específico dos países disputados você também tiver mais do que o seu adversário, você tem a predominância naquele continente. Com o detalhe de que para ter a predominância você precisa ter no mínimo um país não disputado, certo? Você não consegue obter a predominância controlando apenas países disputados. Você tem que ter no mínimo um de cada tipo, digamos assim. Você tem mais do que o seu adversário no somatório geral e mais do que o seu adversário no somatório específico dos países disputados. Isso significa que você tem a predominância, com o detalhe de que você tem que ter no mínimo um de cada tipo. Um disputado e um não disputado. E o que é o controle? O controle significa que você tem mais países, controla mais países do que o seu adversário no somatório geral e que você controla todos os países disputados, certo? No somatório geral no nosso exemplo aqui da Ásia, enfim, como eu disse, vai ter uma carta dessa para cada continente, da África, da América do Sul, da América do Norte. Se você, no somatório geral, controla mais países do que o seu adversário e controla todos os países disputados, então você tem o controle
sobre aquele continente. Então, em cada um dos continentes, ter a presença, ter a predominância ou ter o controle vai dar uma diferente quantidade de pontos, conforme vem descrito na carta e vem descrito no próprio tabuleiro também. Além disso, você ganha um ponto extra para cada país disputado que você controle e ganha um ponto extra por cada país que seja adjacente à superpotência inimiga. No caso dos Estados Unidos, ele é adjacente a Japão, México, Cuba e Canadá. No caso da União Soviética, ele é adjacente a Finlândia, Polônia, Romênia, enfim, mais um monte de gente. Se você tiver o controle, né, nessa hora dessa pontuação aqui, você tiver o controle sobre países que sejam adjacentes ao inimigo, isso vai lhe dar um ponto extra. Né? Um ponto extra para cada país adjacente ao inimigo, um ponto extra para cada país disputado, controlado, mais os pontos de controle, predominância e presença. Você faz o somatório geral desses pontos, no final você mexe aqui o marcador de pontos de vitória nesse nosso cabo de guerra. Essas cartas de pontuação são cartas como outras qualquer que vão aparecer em algum momento, seja jogada por algum jogador em algum momento, seja na fase das manchetes, seja na fase das rodadas de ação. O número de rodadas de ação, como eu disse, nas 3 primeiras rodadas são 6 rodadas de ação, da 4ª rodada em diante são 7 rodadas de ação, de maneira que salvo um efeito especial de alguma carta que diga o contrário, o jogador vai terminar com uma carta na mão, que a regra chama de carta retida. E aí encerra-se a fase D, a fase de rodadas de ação, e a gente passa para a fase E, que é verificar as operações militares. E aí a gente vai olhar para essa trilhazinha aqui embaixo. Existem algumas cartas específicas que quando você utiliza elas como evento, no próprio texto da carta vai dizer: avance um número X de pontos na trilha de operações militares. São as chamadas cartas de guerra. Então, ao longo da rodada, quando uma carta de guerra dessas é jogada e usada como ação, o jogador, seguindo as instruções da carta, vai avançar um determinado número de pontos aqui nessa trilha de operações militares. Além disso, os golpes de Estado contam como operações militares também. Então, sempre que você der um golpe de Estado, você vai avançar aqui nessa trilha de operações militares um número de pontos igual ao número de operações da carta que você usou para dar o golpe. É importante que essa ficha aqui de operações militares, no caso do golpe de Estado, você move ela ainda que o golpe tenha sido mal sucedido, certo? Em vez de que você tenha tentado dar o golpe lá, desde que você tenha gastado a sua carta para tentar dar o golpe lá, você move. Então, quando chega nessa fase, que é a fase E, verificar a situação das operações militares, você vai ver que cada jogador vai ter que ter, no mínimo, uma pontuação aqui igual ao nível da DEFCON. Igual ao nível da DEFCON. Então, nesse nosso exemplo aqui, a DEFCON está em 4. Então, cada jogador teria que, ao fim da sua rodada, né, ao fim da fase das rodadas de ação, ter no mínimo 4 pontos em operações militares. Se você não tiver, o jogador que não tiver essa quantidade mínima de pontos exigida, vai perder pontos, ou vai dar pontos ao seu adversário, né? Como a pontuação funciona nessa lógica de cabo de guerra, perder ponto e dar ponto ao adversário é rigorosamente a mesma coisa. Então, nesse nosso exemplo, cada um tinha que ter 4. Então, 4 menos 3, 1. Os Estados Unidos fizeram uma operação militar a menos do que precisaria. Então, ele daria 1 ponto para a União Soviética. E a União Soviética, 4 menos 2, 2. A União Soviética fez 2 operações militares a menos do que precisaria, então dá 2 pontos para os Estados Unidos. Só que um ponto indo e 2 pontos indo, você pode fazer a subtração e aplicar aqui apenas a diferença, certo? Você subtrai o número de operações militares que o jogador de fato fez pelo número que ele deveria ter feito, que é o número da DEFCON. E essa diferença equivale a pontos de vitória que vão ser dados ao adversário. Essa é a fase E, verificar a situação das operações militares. Depois disso, você volta os marcadores de operação militares lá para o espaço 0. Fase F, revele a carta retida apenas em torneios. O que é que isso quer dizer? A carta retida é aquela carta que sobra na sua mão, que você continua com ela para a rodada seguinte. Você nunca pode reter uma carta de pontuação. Aquelas cartas que indicam a pontuação, como eu acabei de dar exemplo da pontuação da Ásia. Você sempre tem que jogar ela na mesma rodada em que você adquiriu. Você não pode guardar ela para a rodada seguinte. Então aqui no pezinho da carta tem dizendo, não pode ser retida. Então, para garantir que o jogador não esteja trapaceando, ele coloca essa etapa F, onde o jogador mostra só o pezinho da carta aqui, dessa carta retida, essa carta que sobrou na mão dele, para provar que ele não está retendo uma carta de pontuação. Vamos para a fase G, que é virar a cartada da China. E vamos aproveitar para explicar o que é a cartada da China. A cartada da China é uma carta muito valiosa, valor 4. Ela começa o jogo, como eu disse, de posse do jogador da União Soviética.
E aí a cartada da China ela pode ser usada na fase das rodadas de ação, na fase D. Tanto é que ela nem tem um efeito, né? Ela não pode ser usada como evento, porque ela nem tem evento. Elas são só os pontos de ação mesmo. 4 é bem valioso. Eu acho que não tem nenhuma carta que ponto de ação seja mais do que 4. E mais um ponto extra se você estiver utilizando ela para realizar algum efeito na Ásia. Ou seja, é uma carta bem poderosa para você utilizar como operações na fase D, né, na fase de rodadas de ação. O jogador, ela começa de posse do jogador da União Soviética. Quando o jogador utiliza ela, ele entrega ao adversário. Então na próxima rodada ela fica de posse do jogador dos Estados Unidos, por exemplo. E ela fica virada para baixo. É isso que ele quer dizer com vire a cartada da China. Porque ela vira para cima e ela passa a estar disponível para ser utilizada na próxima rodada. Sempre que você não é obrigado a utilizar ela nunca, não existe nenhum efeito, nenhuma carta que possa obrigar um jogador a utilizar a cartada da China, você só usa de fato quando quiser. Quando você usa, você entrega ao adversário, o adversário fica com ela virada para baixo. Aqui nessa fase G, que é o finalzinho da rodada, você vira ela para cima, significando que na próxima rodada você vai poder passar a utilizá-la. Detalhe é que o uso da cartada da China substitui uma das cartas que você já utilizaria normalmente. Então, o jogador que usa a cartada da China, em geral, ele vai terminar a rodada com 2 cartas retidas para a rodada seguinte, em vez de apenas uma. E a gente vai para a fase H, que nada mais é do que avançar a ficha de turno. Ali lá em cima, aquele marcadorzinho que conta em qual turno nós estamos. Você avança para marcar que terminou um turno e vai começar o próximo. Quando começa o terceiro turno e termina o terceiro turno e vai começar o quarto, você vai pegar o baralho de cartas de meados da guerra e vai acrescentá-lo ao baralho de compras e embaralhar tudo junto. Quando terminar o sétimo turno e for começar o oitavo, você vai pegar as cartas do final da guerra e vai acrescentá-las ao baralho de compras e embaralhar tudo junto. Em qualquer outro momento do jogo, que se o baralho de compras acabar, você pega o baralho de descartes e reembaralha a pilha de descartes, reembaralha e forma um novo baralho de compras. E assim o jogo vai rodando ao longo de até 10 rodadas. E quando é que o jogo acaba? O jogo pode acabar de 3 maneiras diferentes. A primeira eu já expliquei, é quando o nível de Defcon chegar a 1, acontece a guerra nuclear, apocalipse nuclear, o mundo se acaba e considera-se vitória para o jogador que não foi o responsável por fazer isso. O jogador que não era o jogador da vez no momento em que ocorreu a guerra nuclear. A segunda forma do jogo acabar é quando sair essa carta aqui de pontuação na Europa. É uma carta de pontuação, como eu já expliquei ainda há pouco, dando o exemplo da Ásia, com um detalhe importante que, na hora da pontuação da Europa, você vai ter, né, presença, predominância e controle, assim como você tem em qualquer outro continente. Mas no caso específico da Europa, se você tiver o controle, você tem vitória automática, o jogo acaba. Controlou a Europa, saiu essa carta, o jogo acaba, e é vitória para o jogador que controla a Europa. A terceira maneira do jogo acabar é se a ficha de ponto de vitória chegar ao extremo aqui do nosso cabozinho de guerra. 20 pontos de vitória para os Estados Unidos ou 20 pontos de vitória para a União Soviética. Chegou aqui, você automaticamente tem vitória do jogador em questão, né? E por último, né, são as 3 formas do jogo que pode acabar antes da 10ª rodada. Se nenhuma dessas outras 3 formas acontecer antes da 10ª rodada, no final da 10ª rodada, a gente vai ter a contabilização final de pontos, que funciona da seguinte forma. Você vai contabilizar pontos para todos os continentes, como se todas as cartas de pontuação tivessem sido jogadas ao mesmo tempo. Por isso que essas pontuações estão desenhadas também no tabuleiro, não só nas cartas. Você vai contabilizar como se, hipoteticamente, alguém tivesse acabado de jogar a carta de pontuação na América do Sul, pontuação na América Central, pontuação na Europa, pontuação na África e pontuação na Ásia. Aplica todos esses pontos a todas essas cartas, contabiliza esses pontos aqui no nossa trilhazinha de marcação de pontos, né? Além disso, a ficha da cartada da China também vale um ponto de vitória extra. O jogador que ficar com ela no fim do jogo ganha um ponto de vitória extra. Você faz esse somatório geral de pontos. E no final, quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Né? Isso quer dizer, se no final desse somatório geral a fichinha de PV estiver do lado azul aqui do cabo de guerra, vitória americana. Do lado vermelho, vitória soviética. Ufa! Nosso vídeo mais longo do canal até hoje. Realmente é um jogo pesado, como vocês podem ver. Mas ao mesmo tempo incrível, sensacional. Não é à toa que ele passou quase 15 anos no primeiro lugar geral do ranking do BGG. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Twilight Struggle. Se gostou do vídeo, deixe o seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações. E até o próximo jogo.